Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Marrotaizen, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje a gente vai falar de mulheres que poderiam estar aí no Walpurgis, pois é, e cara, tem um pessoal bem interessante no vídeo de hoje, tá? Mas eu queria começar aqui com um adendo, não sei como é que vai estar aí pra vocês o áudio no projeto final do vídeo, né? Pode ser que esteja com um pouco mais de ruído, talvez minha voz esteja um pouco mais alta também, porque eu troquei de microfone, beleza? Antigamente eu usava um headset para falar e agora eu comprei na Shopee, inclusive, um microfone aqui de uns R$ 90 mais ou menos, e tá, ele é potente pra caramba, até demais talvez, porque ele capta uma região muito grande aqui do quarto. Então eu tô fazendo alguns testes aqui aos pouquinhos para ver se eu dou uma melhorada, beleza? E vão comentando aí se ficou melhor, pior, sei lá, comenta aí, tá? Mas esse início eu já não tô com muita expectativa, né? Porque eu tô fazendo aqui meio que as cegas do negócio. Mas enfim. Quem quiser, dá uma moral aí pro canal, beleza? Até pra gente melhorar o nosso setup aqui, beleza? Vocês podem ajudar de várias maneiras. Uma delas é através aí dos ads do YouTube, né? Através dos vídeos aí do YouTube. Vendo 15 segundinhos, 10 segundinhos, você já vai estar ajudando o canal. Tem aí o Valeu, beleza, também, que ajuda bastante o canal, beleza? É tipo um super chat, só que para comentários, ajuda bastante aí. E tem o Pix também na descrição, beleza? Que ajuda bastante o canal. Temos também afiliações aí para quem quiser, né? Afiliações aí, como a Rox Energy, por exemplo, através aí do cupom NERDMETAL-15. E o link dele está na descrição, beleza? Comprando no site dos caras qualquer produto, com esse cupom você vai estar ajudando o canal. E nós temos também aí a Shopee, né, que inclusive foi de onde eu tirei esse microfone aqui. E tem um link aí na descrição, beleza? Que comprando qualquer produto na Shopee pelo link você vai estar ajudando o canal também, beleza? E vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então falando da Nefertiti. Pois é, uma personagem deveras interessante aí do Egito, que quando eu dei uma estudada, né, acabou que ela tinha algumas coisas mais relacionadas ao marido, né? Mas ela tem um plot interessante que encaixa ela aqui no Walpurgis, tá? Primeiramente, a história do marido, que foi o que me deu a ideia, na verdade. E o Akhenaton, ele tem uma parada que casa um pouco com ela. Por quê? O Akhenaton, ele tentou ali mudar, né, a religião egípcia, né, de politeísta para monoteísta, né? Ou seja, tentou ali fazer com que o pessoal adorasse um deus só, que é o deus Aton. A figura que representa esse Aton é um disco solar, beleza? Quem joga LoL deve saber mais ou menos o que eu tô falando aqui. Mas basicamente ele não conseguiu exatamente fazer essa religião se concretizar ali exatamente, né? Ele acabou, depois que ele faleceu, meio que o politeísmo voltou, né? Ainda que de um jeito meio esquisito, mas voltou. E acontece que aqui é onde entra ela, a Nefertiti, né? Porque ela tem o relacionamento teológico que ela tem ali no politeísmo egípcio é com a deusa Hathor. E essa deusa, dentre as muitas aparências que ela tem, a que mais chama atenção é que ela tem ali ela tem um corpo humano, mas a cabeça dela é de vaca. E ela tem um disco solar na cabeça. Ela tem um disco solar na cabeça dela. E ela poderia, eu não sei se eu já falei disso, eu tenho uma leve impressão de que eu já abordei isso de alguma forma aqui no canal, mas não tô lembrando agora como. Mas enfim, acontece que essa Hathor, né, ela tem ali então essa habilidade, né, essa coisa na cabeça, esse disco solar na cabeça, que poderia ser uma arma. Pensei aqui, usando o Tico e Teco, poderia transformar isso aí numa arma de alguma forma para Nefertiti. Inclusive, a postura da Nefertiti seria de alguém que quer subjugar ali os outros, né? Como Alzetian, por exemplo, né? E seria mais ou menos essa pegada dela, né? E acontece que para isso esse disco só seria muito interessante. Mas vamos falar da roupinha dela, que é muito interessante também? Eu tava pensando aqui nela ser uma espécie de call girl, mas call girl tem dois tipos. Com as palavras juntas, é vaqueira. Com as palavras separadas, é mais 18. Mais ou menos essa a ideia. E ela seria, no caso, a versão mais 18, né? Com a roupinha de vaquinha mesmo, tá? E o que chamaria atenção é que ela tem os chifrinhos na cabeça e o disco solar no meio. Esse disco solar ela poderia usar para absorver a luz do sol e usar em golpes envolvendo clarões e luz diretamente, né? Seja para ofuscar a adversária ou ainda como um ataque de energia mesmo, né? Um ataque queimante, tá ligado? E ela vai absorvendo aos poucos durante a luta. Ela não começa a luta com essa habilidade, mas ela vai desenvolvendo essa habilidade conforme ela vai captando cada vez mais energia do sol, né, e tal.
E isso é muito interessante, cara. Isso é algo bem legal. Dá pra counterar, inclusive, aí até como é que fala? A Orihime, né? Poderia counterar, já que ela pode fazer tudo ficar escuro e tal, né? Meio que ela anula, vamos dizer assim, esse poder da Nefertiti, mas ainda assim seria algo bem interessante. A arma dela em si não seria exatamente o disco seria um outro mecanismo. A arma dela para usar durante a luta, já que ela teoricamente ficaria em defesa enquanto absorve o negócio, né? Ela teria uma espécie de cajado, tá? E com esse cajado ela conseguiria ali bater, né, numa média distância, né? E ela poderia ali esquivar e tal, ganhar tempo enquanto ela vai se fortalecendo durante o combate, né? A ideia é mais ou menos essa, ela é frágil quando começa, né? Um pouco mais fácil de ser pega no início da luta, mas conforme a partida se arrasta, ela vai ganhando habilidades. Quais habilidades de luz ela poderia fazer, né? Ela poderia desde mandar um raio de sol, literalmente, que queimaria a adversária, né? Ou até poderia fazer mais do que queimar, poderia atravessar ela, dependendo da energia usada. Mas também ela poderia usar feixes de energia, por exemplo, né? Tem um golpe no Dragon Ball, se não me engano, que é tipo um clarão, que dá pra... seria mais ou menos essa a ideia que ela usaria aqui, né? Então, dá pra fazer também. Deixa eu ver o que mais. Ela poderia concentrar o feixe de tal maneira que ela poderia rasgar o caminho por onde passa esse raio, né, inclusive. E algo bem interessante que ela tem alguns termos, né? A Nefertiti ela tem alguns títulos, vamos dizer assim, que marcam ela enquanto ela foi ali rainha, né? Diz inclusive que existe uma teoria isso aqui, tá? Não é comprovado não, mas tem a teoria de que quando o Akhenaton morreu, entre a morte dele e a ascensão do Tutankhamon, ela meio que assumiria ali no meio, né, interinamente, mas nunca foi provado isso daí. Mas ela tem alguns títulos reais interessantes aqui que poderiam ser o nome dos golpes dela, como por exemplo, se ela tivesse um poder, por exemplo, de sair rasgando, por exemplo, o chão e o adversário que estiver no caminho, ela poderia ter um golpe chamado Senhora das Duas Terras, né, referendando ali o Alto Egito, o Baixo Egito, por exemplo. Ela poderia ter ali um golpe final, por exemplo, que seria ali a Senhora de Todas as Mulheres, que também é um título que ela teve também, bem interessante, né? Bem louco. Então, assim, dá pra fazer um negócio bem legal aqui com ela, dá pra fazer um negócio realmente bem maneiro. E eu achei bem interessante, assim, ter essa pegada, assim, de ter uma espécie de raio de sol, né? Que ela vai absorvendo a luz do sol e disparando as inimigas. E a roupinha aí interessante de Call Girl, que seria, no mínimo, engraçada aqui em Marrotais. Com certeza isso aí ia dar isso ia vender bastante, eu acredito. Bom, continuando aqui, a gente tem aqui uma outra personagem, aqui, uma outra mulher boladona aqui, que é a Maria Goipert Mayer, né? Ela foi aí a segunda mulher a receber um Nobel de Física, inclusive, né? Então ela vem aí depois da Mary Curie, né? E eu, cara, quando eu bati no olho nela aqui, viu o que ela podia fazer, eu, cara, nossa, isso aqui vai ser muito insano, isso aqui é muito da hora. Basicamente, essa Maria Goipert, né? Ela é da Alemanha mais antiga, né? Que agora a região ali é da Polônia. E teoricamente ela seria meio polonesa hoje em dia, né? Teoricamente. Mas, enfim, ela basicamente foi ali então para os Estados Unidos, né? E ela participou do projeto Manhattan, cara. Ela tem a ver aí com o projeto do filme do Oppenheimer aí, né? Legal. E qual que é a parte dela nessa história? Ela era muito estudiosa, né, relacionado a átomos. Ela estudava os átomos como ninguém. E isso foi inclusive uma das coisas que gerou aí o prêmio Nobel dela, né, os estudos dela sobre o átomo. E acontece que, cara, quando eu bati o olho nisso aqui, eu pensei, cara, dá pra relacionar átomo, bomba atômica. Cara, dá pra relacionar isso aqui com uma Marrotais de alguma forma. E um jeito que eu pensei de fazer isso seria, no caso aqui, através de One Punch Man. Fomos muito longe dessa vez, pelo amor de Deus. Mais ou menos aqui ela teria a habilidade do Yayan lá do One Punch Man, né? Na verdade ela teria a habilidade do Atomic Samurai. A aparência seria mais próxima do Yayan, mas as técnicas seriam do Atomic Samurai, porque ela conseguiria cortar os átomos que ela consegue ver e manipular ali, teoricamente, com a ciência dela, né? E isso daria a ela algumas capacidades interessantes. A maior de todas, obviamente, é que ela conseguiria fazer uma fissão nuclear, se ela pudesse, né? Se ela tivesse a oportunidade. E para isso ela teria uma arma para fazer isso, que seria um sabre, inclusive um sabre polonês, que e tive que usar o tradutor para falar isso aqui, é Sabla, né? Que é SZ, velho, no início, muito estranho, não sei como é que falaria esse negócio não. Mas enfim, seria então aí o tal do Sabla, né? Que seria um sabre polonês.
E ela usaria esse sabre para partir os átomos, né? E até fazer golpes interessantes, porque, por exemplo, ela poderia partir os átomos de maneira que ela propagasse a energia numa direção específica. Ela manipularia os átomos através do sabre, seria mais ou menos essa a ideia, né? E ela poderia, por exemplo, usar aqueles golpes de... aqueles cortes de energia no ar, clássico de anime, né, e tal. Então, daria pra fazer isso usando os átomos, por exemplo, manipulando os átomos com o sabre dela. Bem interessante. E, mas obviamente mais roubado, seria ela fazer um corte, uma fissão nuclear que geraria uma explosão atômica, né? Pode ser uma explosão pequena, né? Uma explosão ali pequenininha, mas eu imagino que seria interessante se ela fizesse uma explosão grande, mas bem palhafatoso mesmo, mas ela talvez sofresse dano no lugar. Porque o lance dela fazer uma explosão é meio roubado. Se você for comparar, por exemplo, com o Thor de Schumacher no Valkyrie, né? A marretada que ele tentava acertar no Lubu era pra pegar no chão e causar uma enorme explosão, saca? Só que o Lubu parava o ataque bem antes. E por causa disso, ele não sofria o dano da marretada. Você via aquela energia descendo, né, na direção do Lubu, e o Lubu só segurava, né, com uma lança, né, com um pedaço de pau, basicamente, ali. E no caso dela, não tem como você meio que parar, porque ela corta um átomo. Ela não tá batendo necessariamente pra acertar o chão, tá ligado? Ela estaria ali mirando em qualquer coisa, porque tudo tem átomo, tá ligado? Até o ar tem átomo, então ela não precisaria mirar na pessoa, por exemplo, pra mandar um golpe desse, né? Então potencialmente é mais roubado, então ela teria que se machucar no processo, no mínimo, né? Ela teria que se machucar no processo aí. Mas enfim, talvez seja um pouco roubada, né? Dependendo do tamanho dessa explosão. Mas é um negócio interessante, bem espalhafatoso aí, até pra surfar na onda aí do Oppenheimer, que eu gostei bastante aí do filme, tá? Inclusive eu vi o Barbieheimer, né? Eu vi os dois filmes aí, inclusive achei bem maneiro. E pra finalizar, a gente tem aqui uma figura polêmica, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa bateu as botas recentemente, que é a Rainha Elizabeth. Pois é, a Rainha Elizabeth II, né? Que ela faleceu recentemente aí, para o choro de alguns e a comemoração de muitos, né? Porque a nobreza aí, né? A nobreza inglesa é polêmica pra caramba, né? Em várias coisas, principalmente sobre as colônias inglesas, né? Os ingleses fizeram coisas absurdas nas suas colônias aí. E muita gente comemorou, inclusive, né, a queda da Rainha Elizabeth II, que não se entregava de jeito nenhum, né? A pessoa já falava que ela era vampira e os caramba quatro, né? Pois é. E aí, então, aqui a gente traz ela para Marrotaisen. Ela teria uma pegada também, assim, meio soberana, né? Como a Nefertiti, que eu falei anteriormente, mas ela teria uma coisa mais nacionalista, né? Porque ela teria ali uma subjugação, mas você não ia ser subjugado só a ela pessoalmente, mas a Inglaterra como um todo, né? O Reino Unido, vamos dizer assim, né? Então seria mais ou menos essa a ideia. A arma dela eu achei muito interessante de comentar, porque seria uma espada que é chamada de Cortana, se eu não estou enganado, que tem uma história bizarra. Ela tem alguns contos sobre ela, mas o mais cabuloso de todos aqui tem a ver com a Tábua Redonda, pois é, mais especificamente ali, um cara da tábua que é o Tristan, que aparentemente ele usou essa Cortana num duelo contra um cara ali, diz a lenda, né? Que é um cavaleiro irlandês conhecido como Morholt. E ele cravou a espada no crânio do cara de tal maneira que a espada quebrou no meio, tá ligado? Então a parte que a gente vê ali, que a espada que existe na vida real, né? Que ela realmente tem um design que você vê ali na ponta dela, parece que ela é quebrada, ela é meio reta demais, né? E ela é usada pra condecorar pessoas e tal, né? Cerimonial e tal. Mas, no caso, diz aí, né, que a outra metade da espada ficou no crânio do Morholt, né, basicamente. E aqui em Marrotaisen ela poderia ter não só essa espada, como a versão completa da espada, né? O restante da lâmina teria aqui, então ela seria um pouco maior, né? Talvez até com uma habilidade de ser retrátil, talvez. Quem sabe, né? Pode ser um negócio interessante aí. Outra coisa interessante também é que isso aqui é a arma dela, mas os poderes dela seriam, na verdade, diferentes, né? Os poderes dela teriam a ver mais com talvez uma espécie de necromancia, vai? Porque assim, o pessoal que tá vendo ali o Walpurgis, né, na torcida, é meio que um pessoal que já tá falecido, né? Um pessoal que já foi. Então, ela poderia ter um poder sobre a plateia, né? Mais especificamente, ela teria que chegar perto, uma certa distância ali da plateia, e ela poderia pegar pessoas da plateia e controlar elas, mas controlar numa escala até física. Ela distorceria o corpo, né, da alma da pessoa, um termo meio esquisito, né, o corpo da alma, mas enfim. Ela conseguiria distorcer aquela pessoa
e transformar numa aberração completa, um monstro de carne bizarro, e usar essa criatura para poder lutar a favor dela, né, junto ali com ela, contra a adversária dela. Bem interessante. Eu pensei aqui em alguns formatos bizarros de carne, como por exemplo os Shokans, né, lá do Mortal Kombat, como como é que fala? O Goro, né? Tem o Motaro também, se não me engano. É Shokan, se não me engano, do Goro, né? O do Motaro eu esqueci o nome agora. Mas uma figura assim meio animalesca, meio distorcida, meio bizarra, né? Pode ser tipo uma quimera de carne também, poderia fazer. E teria um ponto fraco meio sacana, né? Esse poder aí, porque depois que ela usasse o poder algumas vezes, vai, de primeira nem tanto, a ficha não cai sempre, né? Mas depois que ela usasse o poder algumas vezes, o pessoal recuaria da plateia e ela ficaria fora do alcance, né? Pra poder usar ali e manipular as pessoas. Então ela vai usar de maneira limitada isso, né? E seria bem interessante, porque tem a ver justamente com o fato de que ela é uma colonizadora, né? Ela tem a ver diretamente com colônia, esse negócio aí, com as colônias, né? Inglesas, e ela meio que subjugando as pessoas da plateia pra lutarem com ela, tá ligado? Bizarro pra caramba. Negócio polêmico, ia dar uma treta aqui, hein? Rapaz, ia dar uma treta esse negócio aí. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado então desse vídeo. Que outras mulheres poderiam estar aí no Walpurgis, né? Comenta aí os comentários de vocês, se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!